Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é Júnior aqui do canal Concreto em Alta e hoje eu vou mostrar para vocês como vocês podem fabricar pingadeiras ou chapéu de muro, laje de muro para você atender seu cliente aí na sua cidade. É importante que você, além de produzir os revestimentos cimentícios de parede, os pisos de calçada, as lajes de muro, enfim, os outros tipos de revestimento, é importante que você tenha também as pingadeiras, né? A gente tem modelos de pingadeira aqui, são esses modelos que são chamados chapéus de muro. Você vê que ele tem uma inclinação aqui, ó. Ela é reta, porém ela tem essa inclinação aqui, ó. E todas elas são feitas com esse friso aqui na parte aqui, ó, de maneira que ela seja mais eficiente na hora de produzir, na hora de instalar ela na parede e evitar que a água escorra, dando infiltração na parede, estragando a pintura e não tendo a eficácia na hora de ter o resultado final que o cliente deseja. A gente fabrica ela tanto nesse modelo de chapéu de muro aqui envergado, a gente também trabalha nesse modelo aqui de reto. Tá vendo? Tem gente que prefere esse modelo reto. Todas elas são feitas com esse, vou mostrar para vocês aqui, ó, com esse friso aqui na parte de baixo, justamente para ela ter um resultado final importante na hora de instalar essa peça na parede do cliente, para evitar de escorrer a água e assim passar para a parede, filtrando a parede, estragando a pintura, enfim, e não tendo resultado correto. Muita gente eu percebo que fabrica essas lajinhas de muro, essas pingadeiras, né, esses revestimentos aí que vão acima da parede de maneira errada, contribuindo assim para que ela não tenha o efeito correto na parede. Muito hoje o pessoal está utilizando o acabamento em zinco nas grandes obras aí, nas grandes construções, o acabamento em zinco. Eu falo para vocês que de fato ele tem um acabamento melhor, isso aí é sem sombra de dúvida, porém, em proporção ao que a gente vende para as casas mais simples, né? Para as casas mais, vamos dizer assim, de um valor não tão alto, ela sai muito mais do que para a quantidade do pessoal que utiliza nessas casas, nessas residências com padrão elevado. É importante frisar que, geralmente também, quem tem condições de investir em pingadeiras com o zinco, geralmente eles colocam muito mais na parte da fachada e no muro lateral da construção. Eles acabam optando também por colocar em concreto para, vamos dizer assim, baratear mais a obra, né? Tem muita gente que constrói casa para poder vender, então acaba que preferindo o modelo tradicional, que seria o modelo de concreto fabricado por nós aqui, em vez de o zinco mesmo na prática, né? Os meninos estão enchendo as peças lá no fundo, lá em cima da bancada, e eu falo para vocês a importância de você não só produzir os revestimentos cimentícios, os pisos de calçada, os cobogós, os outros produtos. Quanto mais produto você ter na sua fábrica, quanto mais produto você ter, né, em termos de artefato de concreto para oferecer para o cliente, é melhor. Muitas vezes o cliente que quer fazer uma fachada bonita, quer colocar um revestimento de parede, você pode oferecer para ele, né, casando e à venda aí, através não só de oferecer o piso da calçada também, mas também a lajinha de muro, que é importante que você incentive o cliente a colocar essa lajinha de muro na parte de cima, de maneira que o acabamento da fachada fique completo, né? Não só através do piso da calçada, não só também através do revestimento da parede, e sim também arrematando a parte de cima com as peças das pingadeiras ou das lajinhas de muro que é fabricadas aqui na Artefato. Você também pode fabricar também no seu empreendimento. Os traços que nós vamos utilizar para fazer as pingadeiras, os chapéus de muro para a residência e os muros das residências. E aí você vai utilizar mais uma vez uma lata dessa de 18 litros, dessas de tinta, para poder ter o traço correto para a fabricação das pingadeiras. Então você vai utilizar aí uma areia média, né? Você vai usar aí 7 latas de areia lata aqui, ó, de 18 litros como referência. Você vai usar brita zero, são 6 latas de brita zero para você produzir para um saco de cimento, né? Os meninos estão pegando aqui, ó, as britas, mais a areia, e para você fazer um traço correto é justamente o que você vai utilizar. Aqui já estão aqui em cima da bancada as formas das pingadeiras, né, do chapéu de muro. Ó, nós temos aqui a lajinha de chapéu de muro, melhor, a forma de pingadeira. Ali você está vendo sendo colocado ali, ó, a areia, a bitoneira já ligada, juntamente com a brita. Nós temos 3 tipos de formas de pingadeira aqui para oferecer para os nossos clientes. Seria a pingadeira aqui para os muros com espessura aqui de 75 por 26. Às vezes o cliente vai estar usando um muro mais grosso, né? Tijolo mais grosso, o acabamento mais grosso aí, com reboco mais grosso, então ele vai acabar preferindo aí o tamanho de 75 por 26, né? 26 de largura por 75 de comprimento. Geralmente o pessoal deixa 2 centímetros de diferença, 3 centímetros de diferença para fora do muro. Nós temos esse modelo aqui que é o 80 por 23 centímetros, que é muito utilizado, modelo aí, ambos os modelos mais lisos. E temos também aqui o modelo de chapéu de muro, né, que esse modelo aqui que tem esse acabamento aqui, que não é liso, porém ele tem como se fosse um chapéuzinho, né, uma ondulação também. Ele também é a mesma medida desse aqui reto, que é 80 por 23 centímetros. Geralmente os mais usados aqui nas residências é esse modelo aqui, ó, 80 por 23, um modelo muito usado aí nas residências. Então
É importante você trabalhar com as pingadeiras, você que quer entrar para o ramo de concreto, né, viver de concreto, viver de acabamentos em concreto. É importante demais você ter, além dos revestimentos, além do piso de calçado, além dos cobogós, você ter aí a fabricação aí das pingadeiras. Aqui nós temos os vergalhões. É importante você ter os vergalhões aí para que a peça ele tenha esse acabamento no fundo dela. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Todas as nossas peças têm esse acabamento aqui, ó. Tá vendo? Esse acabamento aqui, ó, que vai ser essencial para que na hora que a água bater em cima da pingadeira, ela evitar de escorrer para a parede, ó. Então ela tem esse friso aqui justamente para evitar esse tipo de situação, ó. Tá vendo? Esse friso aqui é de fundamental importância para que na hora que a água for escorrer, ela evite de escorrer por baixo da peça e ir diretamente para a parede. Todas as nossas peças são feitas dessa maneira, de forma padronizada, dentro das normas de produção e das pingadeiras e das lajes de muro. Alguns chamam laje de muro, outros pingadeiras, outros chapéus de muro. Não sei como é que é aí na sua cidade, mas fale para nós como se dá o nome dessas pingadeiras aí. Daqui a pouco os meninos aqui vão passar o óleo nas formas, né? A gente usa o óleo daqueles óleos aí que o pessoal, né, fabrica aí, ou melhor, troca aí, né, daquelas motos, né, das oficinas de moto, aquele óleo de dois tempos aí que o pessoal troca aí, faz a troca de óleo de moto. Então é um óleo barato, não sei se é um desmoldante aí, cara, que você pode utilizar. E os ferros aqui, ó, como eu tava falando para vocês, são os ferros que depois que preenche as formas, eles têm essa cavidade aqui, ó, justamente para poder você colocar o ferro e fazer a marquinha da cavidade. Aí, ó, você vai utilizar aí um pincel normal, nosso óleo aqui, então óleo de uma viscosidade, daqueles óleo que o pessoal não utiliza mais para moto. Então o pessoal usa muito em motosserra. Você vai utilizar aí, ó, passa uma certa quantidade de óleo, não muita, não tem necessidade. E aí depois só vem passando com óleo aí, forma por forma, para evitar que o concreto, que o cimento, ele venha a ficar preso, né, na peça ao ser retirado. Todas as peças vocês vão passar o óleo, apesar de ter essa viscosidade aqui no óleo aqui, ele não mancha a peça não vai ter essa questão de sair manchada, pelo contrário. Obviamente que você não vai passar em grande quantidade, né? Justamente para poder você ter aí até mesmo economia e, enfim, né? Ter uma melhor eficiência aí. Evita de encher muito a peça desse óleo aí. É mais a mesmo para justamente evitar de colar nas formas, né? Na hora que for retirar. Tanto é que eu vou mostrar para vocês aqui, quando se retira as peças, você vê que não tem, você vê que não tem mancha, né? A peça está sendo seca ainda, a peça tá úmida ainda porque foi retirada da forma, justamente com a cavidade aqui na parte de baixo aqui para evitar que a água ela percorra aqui na parte da parede, né? E assim mancha a parede e evite infiltrações e aumente mais a vida útil da parede, evitando que você faça mais reformas, né? Vamos dizer assim. A água já está aqui já do jeito, ó, para a viscosidade da massa de concreto. Estou mostrando para vocês aqui a importância de você passar o óleo, né, na quantidade mínima, correta, justamente para evitar de manchar as peças ao ser retirado. É importante também que você, além de passar o óleo nas formas, você também passe nesses vergalhões 5.0 que foi cortados aí, né, que foi mandado aí cortar para sobrar aqui na hora que for colocar a peça. Você vê que, repara que em todas as peças, as formas aí das pingadeiras, do chapéu de muro, das lajes de muros, tem essa cavidadezinha justamente para sobrar nas laterais aí, para ela ficar de maneira que ela fique acima do cimento, do concreto na hora que for colocar nas peças. Então todas as peças estão sendo passadas aí o óleo para também evitar de colar assim que secar o cimento aí nas formas, né? É importante você fazer esse processo de passar o óleo aí nos vergalhões, né? Todos os vergalhões aí estão sendo passados aí o óleo, justamente para evitar de, quando secar a peça, puxar junto com o concreto, porque gruda, né? Fica muito firme na peça, acaba que danificando a peça. Uma coisa que é importante também você fazer, se você trabalha aí com bitoneira ou faz a massa mesmo aí no chão de alguma forma, é importante você, ao utilizar aí um carrinho de mão, até mesmo a bitoneira, você untar tanto o carrinho de mão quanto a bitoneira de óleo antes de utilizar e de jogar o concreto aí no carrinho, justamente para evitar depois que o restante da massa cole na bitoneira ou mesmo no carrinho, aumentando a vida útil aí das suas ferramentas de trabalho. Então nós vamos para a parte agora, onde a gente vai mostrar para vocês aqui como vocês vão fazer para encher essas formas, para que elas fiquem lisinhas, né, sem bolhas, o acabamento fica perfeito. Apesar de que a peça em cima, na parte de cima, o cliente não consegue ver, enxergar e tudo, mas é importante para a apresentação do revestimento que você vende, você ter uma boa apresentação da peça, para assim convencer o cliente a fazer a compra das pingadeiras aí na sua mão. Você vai jogar aí uma certa quantidade da massa, repara que a massa é bem viscosa, chega no ponto aí de maneira que ela não fique tão dura, também não fique muito aguada.
Você vai vendo que vai jogando o cimento aí, né, nas formas. Repara aqui que a gente não utiliza a mesa vibratória, justamente para que a gente entende aí, ó, dar um acabamento melhor. O que você vai fazer? Você vai fazer é como se estivesse cessando aí a forma, os movimentos aí mais bruscos aí, ó, de maneira que a parte de baixo ela vai ficar bem preenchida os poros aí na parte de baixo e o acabamento fica de primeira aí na parte de cima quando for retirado, né? Então você vai fazer esses movimentos aí mais fortes para receber o cimento concreto, né? Em seguida você vai utilizar aí o vergalhão 4.2 que a gente utiliza aqui nas peças. É importante que você utilize o vergalhão justamente para deixar a peça mais firme. Você coloque esses vergalhões aí em formato de X, né? Para poder as peças ficar mais resistentes. Aqui também está sendo utilizado aqui nessas formas de chapéu de muro, né? Que é esses formatos aqui mais. Você vê que ela tem uma parte de baixo aqui, uma sustentação para que ela não vire de um lado nem para o outro. Um trabalho importante justamente para que o acabamento final ela fique diferenciado, né? De maneira que atrai o cliente a comprar aí de você as suas peças, né? Aí jogou o vergalhão, aí você termina de preencher as peças de maneira que cubra o vergalhão, não fica a mostra. Aí você vai dando uns toquinhos nas peças para estar preenchendo aí as formas. Depois que você percebe aí que você vê que ficou niveladinho as formas, né, chegou aí na medida certa aí na parte de cima, aí você vem com os vergalhões que são colocados aí nessas cavidades aqui, ó, que ele é mais baixo um pouquinho, justamente para formar ali aquela cavidade de maneira que na hora que você for instalar a peça na parede, ela tem aquele risco embaixo para evitar que a água escorra pela parede. E, ó, você repara que ao colocar, ele não desce 100%, ele não é coberto 100%. Foi passado o óleo nesses vergalhões, né? Justamente para que ao ser retirado no outro dia, evite de trincar ou de quebrar a peça por conta da força, né, que ela acaba grudando firme mesmo nas peças. Então, é importante que você utilize o óleo tanto na forma quanto nos vergalhões que é colocado. Então é isso aí, ó. Vocês estão vendo como é que a gente produz aqui as nossas pingadeiras do chapéu de muro, laje de muro aqui na nossa fábrica. Nós temos 3 tamanhos, 26 por 75, 80 por 23 e 80 por 23, porém em outro formato. São os 3 modelos que a gente tem aqui na nossa fábrica. Então tá aí, os meninos aqui estão finalizando aqui a produção das peças. Daqui a pouco aqui vai ser colocado aqui o vergalhão. Eu não aconselho você colocar um vergalhão muito fino, ele vai acabar aqui sumindo aqui na peça, ó. Na hora que for, né, acabar terminar de encher aqui. Importante que você coloque um vergalhão mais grosso, justamente para que a metade do vergalhão fique na parte de fora e a outra metade fique na parte de dentro aí, para ter um melhor resultado final na hora da produção das pingadeiras, né? Então tá aqui, ó, trouxe vocês aqui para o showroom, onde nós temos todos os nossos revestimentos, nós temos revestimentos de parede, né, que estão super em alta, para mostrar para o cliente na hora de você fazer a venda. É importante você, além de ter o espaço onde você vai fabricar as peças, é importante você ter um cômodo, né, onde uma venda, uma loja, enfim, onde você vai apresentar seus produtos através de um mostruário, onde você veja, onde você mostra para o cliente mesmo a beleza da peça, da construção da peça e do acabamento final, onde você vai oferecer para o cliente. Você repare, nós temos as peças prontas ali para vender para o cliente, as pingadeiras que nós acabamos de produzir lá no fundo. Você tem aqui os revestimentos de parede e você tem também o piso de calçada, tá aqui, ó, para oferecer para o cliente. Então, além de você oferecer para o cliente o revestimento, que às vezes acaba sendo, né, aquilo que atrai o cliente a comprar o produto na sua mão, você pode oferecer o piso de calçada e também a lajinha de muro que vai na parte de cima. Então, assim, isso aqui é importante você ter em mente, que a venda casada é fundamental para você aumentar seu lucro, gerar assim mais renda e gerar mais venda, né, para você. Então você atende o cliente na fachada completa dele, através do revestimento cimentício, através do piso de calçada, né, igual nós temos aqui, e através da lajinha de muro, né, através da lajinha de muro, onde ele vai fazer o acabamento final. Então tá aí, é por isso que é importante você casar tanto a venda do revestimento, do piso de calçada e da lajinha de muro. E se você quer aprender mesmo a viver de acabamentos de concreto, assim como a gente já vive aqui já há muitos anos que estamos no mercado, eu criei uma mentoria Viver de Acabamentos de Concreto, onde você ali vai ter o conhecimento passo a passo do processo até a venda ao cliente, onde você vai evitar de investir errado em formas erradas, onde você vai evitar de investir no cimento errado, onde você vai evitar de errar como a gente errou na produção da fabricação do traço do concreto, do cimento, onde você vai aprender de forma correta a produzir as peças de maneira que você venha a ter menos prejuízo. Então eu costumo dizer que a mentoria não é um investimento qualquer, é um investimento onde você, a princípio, investe um determinado valor e evita de ter gastos errados, desnecessários, até você aprender o processo sozinho, entendeu? Então,
Na mentoria não é um curso onde tem as videoaulas preparadas prontas já para você, porque a gente entende que é importante que nós entendamos o contexto seu. Então, a partir do momento que você fecha a mentoria com a gente vai te dar todo o suporte, a gente vai ter encontros com vocês através de videoaulas, né? A mentoria, você tem acesso ao meu WhatsApp, você vai ter acesso a me perguntar, a questionar, a gente vai sentar, a gente vai entender o contexto seu, a gente vai entender a realidade sua, onde você vai comprar as formas, a gente vai passar os contatos das formas, a gente vai passar o contato da pigmentação, a gente vai passar o contato de todo, onde tudo a gente descobriu, né, nesses anos aí de fábrica, né, onde a gente errou muito para chegar nesse ponto aqui, para você evitar de errar, jogar dinheiro fora e assim fazer o investimento correto. Então, se você tiver interesse na nossa mentoria, tem o link da descrição aqui desse vídeo, onde você pode clicar aí e ver como é que funciona a mentoria. E se tiver realmente interesse e desejo de fechar com a gente, entre em contato com a gente ou até mesmo até o botão lá de onde você pode comprar a mentoria e pode dividir no cartão, enfim, no Pix ou no boleto, da melhor forma possível que você tiver interesse. Beleza? É isso aí, tamo junto. Bora pra cima.